Falo ainda sobre o Flamengo. BAP resolveu abrir os cofres para a contratação de Thiago Almada, que gera cada vez mais otimismo no Fla. Quero te atualizar também sobre o Flamengo, que recusou proposta de 60 milhões de reais por um reserva. Falo também sobre José Roberto Lamarca e seu filho, quanto eles vão investir na SAF do Vasco. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. João Gomes, ex-Flamengo, é o novo reforço do Aston Villa. O volante, que quase foi parar no Atlético de Madrid, acaba de ser comprado por 40 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Importante registrar que o Flamengo vai ficar com aproximadamente 34 milhões de reais desse negócio, até porque tinha 10% do valor de uma venda futura e mais 4,5% pelo mecanismo de solidariedade. Já o Bahia está vendendo o meio atacante Andrew, de 18 anos de idade, para o Flamengo. Rubro-Negro vai ficar com 60% dos direitos econômicos e ainda vai ter a possibilidade de adquirir mais 10%, de olho na possibilidade de esse atleta se valorizar com a camisa rubro-negra. E José Roberto Lamarca e seu filho Marcos Lamarca vão aportar até 3 bilhões e 100 milhões de reais na SAF Cruz Maltina. 1 bilhão de reais vai ser para o pagamento de dívidas, recuperação judicial e débitos tributários. Hoje a dívida do Vasco é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro 1 bilhão e meio de reais será para cobrir déficit de caixa por 5 anos. O valor levantado pela Álvares e Marçal projeta que hoje o Vasco gera receitas de 500 milhões, mas despesas de 800 milhões de reais. Então, pelos próximos 5 anos, vai haver esse 1 bilhão e meio para cobrir prejuízos. Para completar, está previsto um aporte de 500 milhões de reais no departamento de futebol com contratações por um período de 5 anos, sem distinção de valores fixos. Você não precisa gastar, por exemplo, 100 milhões de reais por ano. Vai depender das necessidades do Lamarca e também do Vasco. A saideira, para completar esse aporte de 3 bilhões e 100 milhões de reais, há a previsão de 120 milhões investidos em melhorias no centro de treinamento do time profissional e mais 30 milhões no CT da base. Hora de falar sobre o Flamengo, extremamente otimista em relação à contratação de Thiago Almada. Negociação com o Atlético de Madrid, dá para dizer, já foi superada. O Flamengo topa bancar os 20 milhões de euros que o River Plate se comprometeu a pagar por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo, inclusive, consegue fazer o pagamento desses 20 milhões de euros em apenas 5 parcelas de 4 milhões de euros cada. A primeira delas em julho de 2026 e a última em julho de 2028. Resta a parte mais difícil: convenceu o Almada a aceitar trocar o futebol europeu pelo Brasil. O Almada segue esperando por ofertas da Europa, e se elas não pintarem, a maior propensão para ele é de voltar para o River Plate. O que o presidente BAP está fazendo? Ele decidiu oferecer ao Almada o maior salário do elenco. Hoje, os jogadores mais bem pagos ganham na casa dos 2 milhões e meio de reais. Saul, Samuel Lino e Jorginho. Para o Almada ser reforço do Flamengo, o Fla topa chegar próximo dos 3 milhões de reais por mês, a que tem direito o Almada no futebol espanhol. Com todo esse pacote, o Flamengo imagina ser capaz de contratá-lo, especialmente se não aparecerem propostas da Europa. Importante para você, torcedor do Flamengo, que gostaria de ter o Almada no seu time, que o Almada não se destaque na final da Copa do Mundo. Se ele fizer uma grande exibição na disputa contra a Espanha, é possível que ele consiga oferta de lá. Caso contrário, a tendência é que, sem tantas opções, o futebol brasileiro e o Flamengo de forma específica sejam uma ótima opção. Só para completar, registrar que o Flamengo prefere ter Almada do que Danilo. E diante dessa negociação com o meio atacante argentino, o Fla vai se distanciando das tratativas pelo volante do Botafogo, que interessa também ao Palmeiras. A saideira sobre o rubro-negro, a Chapecoense anunciou que todos os ingressos da partida contra o Flamengo, marcada para Chapecó no dia 22 de julho, já estão esgotados. E o Flamengo recusou proposta de 60 milhões de reais por um atleta que é reserva. Eu me refiro a João Vitor, zagueiro de só 19 anos de idade. Ele foi alvo recente de uma proposta oficial do Grupo City, 10 milhões de euros, ou quase 60 milhões de reais. Com a lembrança de que no começo da temporada o Ajax já havia oferecido 8 milhões de euros. As duas propostas foram recusadas pelo Flamengo, que vê no João Vitor alguém com enorme capacidade e promessa para o futuro. O atleta é capitão da seleção brasileira sub-20, é titular absoluto
também do Flamengo, e tem, obviamente, do time sub-20, e tem sido utilizado em algumas partidas do profissional. Foram 3 jogos no início do ano, sob o comando do Felipe Luiz, no Campeonato Carioca, a coisa não funcionou tão bem, mas recentemente também esteve à disposição nos jogos do Flamengo, nos amistosos preparatórios na intertemporada em Portugal. A expectativa é de que o Grupo City melhore sua proposta. Aguardemos como é que essa história termina, mas é possível que o João Vitor, mesmo com só 19 anos de idade, ainda ganhando seus primeiros minutos no time principal, surja com mais outras ofertas. Só para completar, registrar também que o Beşiktaş da Turquia oficializou seu interesse pelo zagueiro Léo Pereira. Nos últimos dias, o clube turco mandou uma carta ao Flamengo pedindo que o rubro-negro estabeleça um preço para o atleta comprado por 7 milhões de euros e cujo contrato se encerra em dezembro do ano que vem. Thiago Almada no Flamengo. Hoje o paparazzo rubro-negro contou que o presidente BAP autorizou que o clube abra os cofres para contratar o Almada. Só para contextualizar, o Flamengo não precisa de nenhum dinheiro a mais para comprar o jogador. A pedida do Atlético de Madrid é de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso está bem dentro da realidade financeira do Flamengo. Vale a lembrança de que o Paquetá custou, entre o valor da transferência, comissão e impostos, 55 milhões de euros. Tá? Então, 20 milhões de euros é menos da metade. Ainda que com comissão e impostos você chega a 25, a gente está falando de quase metade. É uma operação que cabe nos cofres do Flamengo. O Flamengo, inclusive, tem capacidade de fazer o pagamento em menos parcelas ou de maneira mais rápida do que o River Plate, até porque o Flamengo tem muito mais capacidade financeira do que o River, né? O grande ponto é convencer o Almada a voltar para o Brasil. O Almada tem relutado com essa ideia. E aí é que há necessidade de um acréscimo de verba. É por isso que o BAP precisaria trabalhar para um complemento. Isso porque lá na Espanha, no Atlético de Madrid, se a gente contabilizar salário, direito de imagem, também luvas, os vencimentos do Almada chegam a 3 milhões e pouco mais de 3 milhões de reais mensais. E não tem ninguém no Flamengo ganhando tal patamar financeiro. Hoje, o Jorginho, o Saul e o Samuel Lino são os caras mais bem pagos, acima dos 2 milhões, 2 milhões e 300. Confesso que eu não sei se chegam a 2 milhões e meio de reais. Mas o Almada não aceitaria baixar a sua pedida, ou teria de baixar pouquinho para vir jogar no Flamengo. Então é por isso a necessidade de um caixa extra, de uma concessão do presidente para que esse negócio possa avançar, tá bom? O João Freitas, Nicola, para de falar só dos times de São Paulo. João, eu vou responder nas perguntas de vocês, cara. Acabei de falar do Flamengo, se eu já tinha falado sobre o Vasco, enfim, o que vocês me perguntarem eu respondo, tá bom? E o Beşiktaş está de olho em zagueiro do Flamengo. Léo Pereira, 31 anos de idade, contrato apenas até dezembro do ano que vem. Situação meio perigosa do Flamengo, deixar que um jogador tão valorizado que esteve na Copa do Mundo fique tão perto do fim do contrato. Pois bem, o time turco é um dos interessados no jogador. Ainda não há proposta oficial, mas há uma busca pública por um defensor. O novo técnico do Beşiktaş, o Vincenzo Italiano, pediu a contratação de um defensor de liderança. E as primeiras conversas com o representante do atleta já aconteceram. Vamos ver se o Flamengo vai ser comunicado muito em breve. Além da questão contratual, o Léo Pereira hoje é um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Atleta de 31 anos de idade, comprado do Atlético Paranaense em 2020 por 7 milhões de euros, hoje avaliado em 12 milhões de euros. A pergunta que eu faço para você: na condição de presidente do Flamengo, você venderia o Léo Pereira? Sim? Não? Por qual valor? E se você fosse o Léo Pereira? Você trocaria o Flamengo, onde você é titular absoluto e foi convocado para jogar na seleção brasileira, por uma equipe na Turquia, com a lembrança de que o staff do Léo Pereira imaginou que ele pudesse receber propostas do Milan e também do Mônaco, mas nenhuma dessas negociações avançou. Hora de falar sobre Danilo. O volante do Botafogo vai ou não para o Palmeiras? Ele ainda pode pintar no Flamengo? E as ofertas da Europa? A grande novidade foi divulgada pelo próprio atleta. Na noite dessa terça-feira, o Danilo usou suas redes sociais para postar uma foto treinando, se exercitando em Salvador, onde curte férias. E ele postou essa foto do treino com a camisa do Botafogo, colocando na legenda que se apresenta no clube na próxima semana. Foi essa postagem que se tornou um grande balde de água fria na notícia, nas informações que vários setoristas do Palmeiras vinham cravando. É que todo mundo não, mas bastante gente assegurou que o Danilo já estava acertado com o Palmeiras e que até o fim dessa semana seria anunciado.
Eu venho trazendo informações diferentes, contando para vocês que o Palmeiras está de fato interessado, já fez uma primeira proposta recusada, tem a prioridade do Danilo caso não surjam propostas do futebol europeu, mas a meta dele e do Botafogo segue sendo aguardar por ofertas, especialmente da Inglaterra. E o fato de a janela nem ter aberto no continente europeu dá alguma tranquilidade ao Botafogo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o desespero financeiro do Botafogo vai fazê-lo aceitar qualquer proposta. Eu já disse para vocês que o John Textor foi embora e a chegada da GDA Luma acaba por garantir algum conforto financeiro para o Botafogo. O Botafogo segue em enormes dificuldades, segue precisando fazer dinheiro e o Danilo é hoje o grande ativo. Mas não há o desespero de vender agora para colocar dinheiro em caixa. É possível esperar pelo menos 2, 3, 4 semanas, quem sabe um mês e meio. Janela de transferências na Europa ainda nem abriu. Só para completar, aquela primeira proposta feita pelo Palmeiras e já recusada pelo Botafogo, que envolvia 20 milhões de euros mais o repasse do zagueiro Naves, essa já nem existe mais, nem pode ocorrer, porque o Naves foi vendido para o Necaxa no México por 3 milhões de dólares. Você acha que o Danilo é tudo isso? Até quanto dá para investir no jogador? Use o espaço para comentário, já registre agora mesmo a sua opinião, a saideira sobre o Botafogo. Nas últimas horas, o Botafogo avançou para a contratação do centroavante Danilo Pereira, 27 anos de idade, brasileiro, com passagens por Rangers, da Escócia, Ajax e Feyenoord, ambos da Holanda. Fala aí, família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Flamengo para você nesta quinta-feira, agitada com o mercado da bola, para você não perder nada. Um grande abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque é muito importante quando você se inscreve aí, e é super importante demais a sua participação. Não esqueça de deixar o like, é muito importante para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.